Graça e paz, querido irmão, querida irmã, receba aí onde você está os meus mais sinceros votos de bênção, de cuidado e de paz que só o Senhor é capaz de oferecer e de dar para a sua vida. Nessa noite, nos reunimos aqui como igreja do Senhor. Não estamos próximos fisicamente, mas nosso coração está unido em Deus, para que nós possamos adorar aquele que vive e reina, aquele que é o nosso Criador, aquele que nos formou, que nos deu a vida. Nesse sentido, irmão, irmã, você que já é de casa, ou você que está nos acompanhando aí pela primeira ou pela segunda vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero de todo o coração que você esteja bem, que as coisas estejam tranquilas com você, porém, se não estiver assim, creia que o Deus a que nós estamos nos reunindo para adorar nessa noite, falará com você, irá dar uma direção para você, irá se manifestar a você nessa noite. Irmão e irmã, a palavra do Senhor que nos convida a dar os primeiros passos de adoração ao nosso Deus, os primeiros passos de engrandecer o nome do Senhor, é o Salmo de número 63, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, então, à sombra das Tuas asas, me regozijarei. Aleluia. Esse salmo, povo de Deus, esse salmo, querido irmão, irmã, você que está nos acompanhando aí nessa transmissão, esse salmo nos convida, nesse momento, a buscarmos a presença de Deus, desejarmos a presença do Senhor como se a presença de Deus fosse o alimento do nosso corpo, como se Ele fosse água para nós num dia de sede. Nessa noite, Deus, por meio da sua palavra, nos desafia a buscá-lo de todo o coração, nos desafia a ter um tempo de relacionamento com Ele nesse momento de transmissão, para que você e eu, cultuando ao Senhor com intensidade, louvando ao Senhor com alegria, você e eu possamos experimentar da presença dEle e possamos nos alegrar, viver, desfrutar desse momento como se nossa vida estivesse sendo plenamente saciada nessa noite. Não permita que nada venha te distrair desse momento de adoração. Não permita que nada venha te desligar desse tempo de culto, irmão e irmã. Deus merece, precisa Deus merece, Deus deseja e Ele deve ser louvado em espírito e em verdade. Por isso que nessa noite nós estamos aqui para adorar de todo o coração aquele que vive e reina. Por isso, com todo o seu coração, abra o seu coração nessa hora e com toda a alegria, com toda a força que você puder, coloque-se de pé se for necessário, erga suas mãos durante o tempo de louvor, mas não se cale, não permita que nada te impeça de engrandecer o nome do Senhor nessa hora. Nós vamos fazer uma oração e após a nossa oração, nós vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos, ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, clamando pelo Teu agir no meio de nós nessa hora. Como primeira atitude de adoração ao Senhor, nós queremos Te exaltar, Senhor, Te bendizer, declarar a grandeza da Tua salvação, com alegria, em Teu nome, Senhor, nós levantaremos as nossas mãos, nós Te bendiremos, Te louvaremos, Senhor, e Te engrandeceremos pelo Deus que Tu és na nossa vida. Ó Pai, que nada nos impeça de ter esse tempo de relacionamento contigo, Senhor.
Que esse momento de transmissão, em que nós estamos participando com o povo de Deus, Senhor, com o nosso coração conectado, estamos participando desse tempo de engrandecimento a Ti, Senhor. O Senhor responda à nossa entrega, o Senhor responda ao nosso louvor, manifestando a Tua graça no meio de nós, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, Pai. Purifica-nos nessa hora. Perdoa-nos daquilo que fizemos contra Ti, contra o nosso próximo, contra nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Que o Senhor possa, Pai, lançar por terra agora toda a barreira de separação que o pecado estabeleceu entre nós, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, receber da Tua presença, mas Te adorar de todo o coração, em espírito e em verdade. Seja engrandecido nessa noite, Senhor, que o Teu nome seja exaltado em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Povo de Deus, com alegria, vamos louvar ao Senhor. Te adorarei, Senhor Jesus. Tu és adorado, és exaltado, Senhor. Digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Como a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és adorado, Senhor. Exaltado, adorado, Deus, maravilhoso Pai. Jesus, seu nome é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. És tu, és tu, és tu, Deus.
Cantemos ao Rei louvores, és adorável Deus, exaltado Pai. Oh, Santo, Santo, maravilhoso, exaltado Pai. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado
Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Senhor. Enche os corações de amor. Enche os nossos corações de paz do Teu Espírito, Deus. Transborda os nossos corações de amor por Ti novamente, Deus. Queime os nossos corações pelo fogo consumidor de amor por Ti, Deus. Enche nossas casas de fogo consumidor, fogo que queima tudo, tudo que nos atinge te adorar, tudo que nos atinge te buscar. Oh, aviva nos nossos corações o amor novamente de amor, o amor que quebra as barreiras, o amor que transforma a vida, o amor que não existe separação. Oh, queima-nos novamente, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para o Teu reino, Deus. Abre os nossos olhos para o Teu reino, Papai. Abre os nossos olhos para Ti, Senhor. Abre os nossos olhos. Nada vai roubar Tua glória, Deus. Nada vai roubar a Tua glória, Pai. Tu és adorado aqui, exaltado, Deus Santo. És adorado aqui, exaltado, Deus. Vai de encontro a vidas que precisam do Senhor. Santo Deus, queremos viver novamente o Teu amor, o Teu fogo consumidor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. De amor, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra
queimando de amor por ti, Deus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Queimando de amor por ti, novamente, queimando de amor por ti. Boa noite, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos, nesse tempo, meditando sobre o propósito da missão. E é sobre isso, mais uma vez, que eu quero falar com você. Esse mês de novembro não vai ser diferente. Nós vamos continuar com essas palavras temáticas, porque ainda há muito do Senhor, ainda há muito sobre a missão do Senhor, que o Senhor quer construir em nossas vidas, mas abra espaço também no seu coração para que algumas coisas sejam desconstruídas. Na nossa vida, no tempo em que passamos na casa do Senhor, às vezes nós aprendemos algumas coisas, vamos aprendendo alguns paradigmas missionários, que chega um momento que é necessário a gente passar por uma transição, ou melhor dizendo, por uma desconstrução, porque a missão do Senhor, ela é dinâmica. O mundo é dinâmico, a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor, ela é a mesma, ela deve permanecer, mas a maneira em que nós olhamos para a missão, ela precisa sim ser moldada conforme as necessidades, a demanda do mundo. Nós estamos aqui como Igreja do Senhor para responder às necessidades do mundo. E eu quero ler com você o livro do profeta Jonas. Nós vamos ler alguns versículos, alguns textos do profeta Jonas. Vamos começar a leitura no capítulo 1. Então, abra aí a sua Bíblia, não saia deste aplicativo. Se você não estiver com uma Bíblia aí próxima a você, não abra a Bíblia, o aplicativo no seu celular. Caso você esteja nos acompanhando agora pelo YouTube no seu celular, pegue aí uma Bíblia impressa, para você fazer o acompanhamento da leitura conosco. Jonas, capítulo 1. Jonas está no Antigo Testamento, é um dos últimos livros ali do Antigo Testamento. Você vai encontrar e vai fazer a leitura conosco nessa hora. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu?
Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Graças a Deus pela porção da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar, meu irmão e minha irmã, ao seu coração, como essa palavra também tem falado ao meu coração. Bem, nós temos entendido em todo esse tempo que o Senhor, nosso Deus, Ele nos criou com um propósito, para um propósito. Ele nos criou com uma vida com propósito e também nos criou dentro destes propósitos para vivermos uma missão. O Senhor tem uma missão para todas as pessoas e uma missão para a sua igreja. Mas grande parte dessas pessoas não sabe para quê ou por que está aqui. Nós já temos refletido desde o início do ano que há um motivo pelo qual você e eu fomos criados e criadas e estamos aqui. E dentre desses motivos, dentre esses propósitos para os quais o Senhor nos criou, um propósito ao nos resgatar é que o Senhor coloque em nossas mãos, outorga para nós, nos dá autoridade a respeito da sua missão. Na missão lá desde do Jardim do Éden, quando todas as coisas foram criadas, quando o Senhor passou para a humanidade a sua primeira missão, que era zelar por toda a criação, era administrar tudo aquilo que o Senhor nos deu, era ser administradores, ou na palavra teológica que nós utilizamos, é mordomos de toda a graça, de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Mas por causa do pecado, nós nos distanciamos deste lugar. O Senhor nos fez para cumprirmos uma missão aqui, desde o início de todas as coisas. E hoje, por causa do pecado, a nossa missão, ela tem se ampliado. Da mesma maneira que o pecado tem se ampliado, que o pecado tem crescido, a nossa missão também tem crescido. Nossa responsabilidade missionária tem crescido, porque nós somos a resposta para a nossa geração. Na semana passada, nós fomos muito bem ministrados e ministrados pela vida do pastor Anderson, nos falando sobre a missão de sermos cristãos, de assumirmos este compromisso. E hoje eu quero, de acordo com a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, ser canal na sua vida, para que esta palavra também venha te provocar e venha te encorajar em nome de Jesus. Como você e como eu, Deus também havia dado uma missão para Jonas, uma missão urgente. Da mesma maneira que Ele me deu e deu a você, Deus havia dado uma missão urgente para Jonas. E é interessante que no versículo 3, eu quero passar um pouco por esse texto com você, então permaneça aí com a tua Bíblia aberta. É interessante que no capítulo 1 do livro do profeta Jonas, no versículo 3, diz que Jonas fugiu. E às vezes a gente acha,
que ele simplesmente fugiu da missão. Mas no versículo 3, por 2 vezes, o autor aqui deixa bem registrado que Jonas fugiu da presença do Senhor. Olha só que coisa incrível. Diz assim, Jonas se dispôs. Aí você acha, opa, Jonas se dispôs, ele levantou, ele vai falar, eis-me aqui, Senhor, me envia. Mas não, o versículo 3 diz que Jonas se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Logo no final do versículo diz mais uma vez, que ele embarcou no navio para longe da presença do Senhor. Eu quero destacar isso, meu irmão e minha irmã, porque Jonas, ele entendeu que a missão não era fácil. E o que o texto nos dá para entender, tamanha a chateação. Você já conhece essa história, provavelmente. Se você não conhece, é um livro muito pequenininho. Eu quero te encorajar a ler os 4 capítulos de Jonas, é muito pequenininho, mas nos mostra que o coração daquele profeta estava angustiado. Ele entendia que a missão não era fácil. Era sim uma missão difícil. Deus o enviou para pregar para toda uma nação. Uma nação de 120 mil pessoas, mas era uma nação, né? Uma cidade, perdão, eu estou falando uma nação, mas é uma cidade, me desculpa aqui o erro. Para toda uma cidade bem populosa, uma cidade aí de 120 mil habitantes. E ele tinha que ir lá, sozinho como profeta, anunciar e combater o pecado naquela cidade. E o Senhor, que quando envia, o Senhor que nos chama e nos envia, o Senhor é aquele que nos acompanha nesse processo. Ele é aquele que nos garante na missão. Jonas entendeu que não era fácil, mas o texto bíblico nos deixa bem claro que Jonas tinha uma mágoa, tinha um ranço, né? Usando a palavra bem usada hoje em dia aí na internet, pelos jovens, é como se Jonas tivesse um ranço pelos ninivitas, sabe? E ele, provavelmente com o coração ferido, ele deixa isso muito explícito. Mas Deus precisava de alguém que clamasse contra aquela nação. É outra coisa que eu quero chamar a atenção. Deus, ele chama Jonas para clamar contra aquela nação. É interessante essa palavra, porque clamar contra a nação, o propósito de Deus, de chamar, levantar profetas para clamar contra a nação. E eu me recordo aqui do profeta Jeremias, que teve em sua missão, em seu chamado, Deus o chamou para destruir, para arruinar, para derribar. Para derrubar as coisas, para desfazer as coisas. O Senhor nos coloca, nos chama como profetas do Senhor, mas não para a destruição da cidade, mas justamente pelo contrário, por causa do amor, Ele nos chama para anunciar contra a cidade, porque o caminho que aquela cidade estava traçando, estava ali trilhando, era muito nocivo para ela. Por semelhante modo, quando nós olhamos a vida ali dos ninivitas, nós podemos comparar com a atual situação da nossa cidade ou das nossas cidades, da nossa nação. Muitas são as cidades que têm caminhado de maneira nociva, que têm uma cultura nociva, uma cultura maligna, uma cultura malévola, uma cultura que é constantemente influenciada pelo mal, pelo príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo. Este mundo que é um mundo terrível, um mundo que já morreu, já está morto no maligno. Por isso que o Senhor levantou o profeta Jonas e levanta profetas para anunciar contra a cidade. Por causa do seu amor, Ele deseja que as cidades se despertem para mudarem, para se converterem, mudarem a direção do lugar para onde elas estão indo. O caminho que Nínive estava trilhando era um caminho que ia levá-la para a perdição. Por isso o Senhor chama Jonas e diz, você precisa ir clamar contra ela, anunciar o contrário, mostrar, revelar que aquela cidade está caminhando para o inferno, está caminhando para a perdição. E era assim que Nínive estava caindo, estava em declínio, não diferente das nossas cidades, irmãos e irmãs. Mas Jonas era alguém que tinha tudo para se engajar naquela missão.
Só que tem uma questão, ele não acreditava naquela missão. Jonas não acreditava naquela missão. Ele sabia do lugar dele como profeta. Ele sabia do amor de Deus. E é por isso que ele não acreditou naquela missão. Porque ele não acreditava que os ninivitas poderiam ser alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Ele não acreditou naquela missão. Ele simplesmente não acreditou naquele projeto. E no fundo, sabe, meus irmãos e minhas irmãs, muitas posturas nossas como igreja do Senhor podem revelar isso. Podem revelar que nós, no fundo, também às vezes não acreditamos nesse projeto. Também não acreditamos na missão do Senhor. A nossa postura, às vezes, em condenar as pessoas, em vez de clamarmos contra o caminho que elas estão passando, revelando ali o amor, a mudança, a transformação que Jesus pode dar. Às vezes a gente prova isso, mostra isso na nossa postura social, política, ideológica, indo conforme aquilo que o mundo já traçou, conforme a ideologia, a cultura que o mundo já traçou. A gente fica diluído no meio daquela multidão, em vez da gente fazer essa diferença, em vez da gente assumir esse lugar profético que o Senhor nos chama. Mas além de Jonas, eu também preciso dizer, tinham outros profetas. E aí você pode pensar que Deus usasse outros profetas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente também pensa assim. Às vezes a gente pensa, por que eu? Deus está falando que eu tenho que assumir essa responsabilidade? Mas há tantas outras pessoas, que Deus chame outras pessoas. Mas meu irmão e minha irmã, há algo em você que só existe em você. Havia uma habilidade e uma capacidade em Jonas que não havia em mais ninguém. E Deus, Ele mostra isso por meio do seu amor revelado no fato de não desistir de Jonas. Olha que interessante, né? Parece que a missão aos ninivitas veio mais para converter o coração de Jonas do que somente o coração dos ninivitas. Havia um propósito do Senhor em toda aquela missão. E Deus, Ele disse, Ele mostra isso, que Ele não desistiria de Jonas por causa do seu amor. Ele insistiu em Jonas. Ele insistiu naquele profeta. Irmãos e irmãs, isso é algo que nós precisamos entender. Que mesmo que a gente use essa fala, né? Há outros profetas, por que eu? É necessário que a gente entenda, tal como Jonas, você e eu temos habilidades e características em nós que são únicas. E o Senhor que as criou, que nos deu, que nos presenteou, Ele as quer nossas habilidades, quer nossas capacidades para a sua missão. E outra coisa que eu quero destacar, antes de passar aqui para lições que eu quero compartilhar com você, ainda no capítulo 1, lá para o versículo 5 e 6, né, tem um momento que registra que Jonas, ele dormiu. Quando o negócio já estava feio já, o vento forte no versículo 4 já estava ali balançando o navio, o mar já estava dentro de uma grande tempestade. As pessoas que ali estavam dentro daquele barco, os marinheiros, que professavam outras, que seguiam outras crenças, não tinham a mesma fé de Jonas, eles começam a fazer uma reunião de oração. Cada um ali clamando para o seu Deus, trabalhando, ajudando naquele barco que estava instável, jogando fora a carga que poderia estar pesando, que poderia atrapalhar aquele processo. Aquele povo que estava dentro do barco, os marinheiros, que não professavam a fé no Deus de Israel, estavam colaborando para tentar reverter aquela situação, que até no presente momento eles não sabiam o que era. E eles começam a cada um a orar para o seu Deus. Quando eles entram para o porão, eles encontram Jonas dormindo. Olha que interessante, os não crentes fazendo uma reunião de oração e o crente dormindo.
eles encontram Jonas dormindo, Jonas roncando. Ele não estava colaborando para resolver a situação que ele mesmo tinha provocado, né? Ele estava dormindo. Jonas é o retrato, para mim e para você, daquelas pessoas que estão dormindo e que não estão preocupadas com a missão. E é muito chocante quando a gente vê isso, porque Jonas, ele mostra uma postura totalmente apática. Ele mostra uma postura totalmente insensível ao que estava acontecendo. Parece que Jonas chegou num ponto realmente de desistência. Ao tentar fugir, a consciência dele deve ter descansado, porque ele pensou, bem, consegui fugir, estou indo para o outro lado, estou indo para Tarsis. E ele foi lá, totalmente insensível, apático, descansou. Foi dormir no porão. Mas eu quero destacar com você algumas lições que essa história aqui, ela é curta para a nossa leitura, porém ela é longa para uma pregação. E o ideal dessa palavra é perpassar por todos os capítulos, o que eu não vou fazer. Vou trabalhar aqui essa história apenas num âmbito geral. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero destacar alguns poucos pontos com você. Algumas lições. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte: não vale a pena fugir de Deus. Simples assim. Não é possível a gente fugir de Deus. Salmo 139 já fala isso. A gente pode ir no mais alto lugar ou no mais profundo abismo, a gente não consegue se esconder da face de Deus. Não é possível. Então, não vale a pena fugir de Deus. Não é bom negócio. De Deus não se foge, mas para Deus se corre. O navio ali, ele começou a chacoalhar. Por quê? Porque não é possível fugir de Deus. Ele estava querendo sair de uma situação que ele queria evitar e foi encarar uma muito pior. Quando uma pessoa que não se importa com a missão, que era o caso aqui de Jonas que não se importou com a missão, ele passou a se tornar maldição para os outros ao seu redor. Não tem como, meu irmão, minha irmã, a gente ser morno. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente faz parte da missão, ou a gente não faz. Não tem como. E o que acontece é que Jonas, ele passou a ser um transtorno para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Quem foge de Deus, leva maldição para onde quer que for. Guarde isso. Não fuja do propósito de Deus, meu irmão, minha irmã. São muitas pessoas que às vezes estão no mesmo lugar, na mesma igreja, na mesma comunidade, mas não estão envolvidas com a missão. Não toca nada, né? Confessa a Deus, mas não acredita na sua missão. Não crê no seu propósito. Então, não vale a pena. Não vale a pena fugir de Deus. Segunda lição que nós precisamos aprender é: aprenda a lidar com as suas crises. Jonas, ele foge como muitas pessoas fogem de Deus. Quero lembrar, ele não somente fugiu da missão, o texto bíblico destaca que ele fugiu da presença de Deus. Cheio de crise. E parece que é uma autossabotagem da nossa mente, sabe? Da nossa carne. É uma rasteira da nossa carne. Quando a gente começa a observar que a gente não está bem, a primeira coisa que a gente faz é abandonar o ministério. É abandonar a presença do Senhor, aquilo que nos liga a um compromisso na presença do Senhor. Isso é uma grande artimanha de Satanás. Isso é um grande laço do inimigo de nossas almas. Então, quando nós estamos em crises, e todos nós enfrentamos crises, nós precisamos entender que passar por crise faz parte da existência humana. Nós temos que entender, meus irmãos e minhas irmãs, que no lugar de fugirmos de Deus, nós temos que parar e lidar com a crise. A crise é um momento decisivo na nossa vida. A crise, ela vem para trazer decisão. As crises ou nos levam para perto da missão, ou nos levam para longe de Deus. O texto bíblico não diz que Jonas fugiu da missão. Ele tentou fugir da presença de Deus. Diante de uma crise, ou a gente se aproxima da missão, ou a gente foge do próprio Deus. Então, atenção, acorde.
E observe as mentiras e os enganos que estão tentando te cercar. Estão tentando te roubar de um grande propósito do Senhor na sua vida, que é fazer a missão. A crise de Jonas foi uma grande crise na confiança ali na missão. E às vezes você pode pensar como Jonas. Aqui não está registrado, mas essas coisas podem ter passado na cabeça de Jonas. Deus mandou eu ir, mas eu não sei se eu vou. Que dúvida que eu tenho disso. Sabe, meu irmão, minha irmã, um dia você já sonhou com a missão do Senhor. Um dia você já sonhou com aquilo que Deus te propôs. E hoje você não tem mais certeza. Está na hora da gente acordar, está na hora de parar de dizer, vamos ver. Será que vale a pena investir a minha vida nisso? Quanto mais nós não lidamos com as crises, nós não aprendemos a superá-las, mais distante de Deus você e eu vamos ficar. Jonas provavelmente estava tão ferido que ele, como profeta, ele não sonhava mais com a salvação de ninguém. Ele não sonhava com a salvação de mais ninguém. Ele sofreu ali uma crise de apatia. Já não sentia mais nada, já não havia mais missão. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos aprender que crise a gente lida, a gente supera para a gente se aproximar de Deus e não se afastar dele, amém? E terceiro e último lugar, eu quero afirmar o que eu afirmei já no início dessa palavra a respeito de Jonas. Como, da mesma maneira que Deus não desistiu de Jonas, Deus, ele não desiste de você. Ele sabe os pensamentos que ele tem a seu respeito. Ele sabe os pensamentos que ele tem a seu respeito. Ele não desistiu de você. E eu quero orar com você nessa hora, meu irmão e minha irmã. Quero te convidar para um tempo de oração, para que a chama da missão seja reacendida em sua vida, em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, se não estou só, me sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento dobra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou quem me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, teus problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou quem me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer,
Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que eu te chamei para um momento de pregação sem fazer uma conclusão, porque eu queria chutar essa bola para você e permitir que você tivesse esse tempo de susto, de despertamento. Antes de orar com você, eu quero concluir essa palavra. Nós acabamos de cantar aqui que nós temos um chamado, que quando o vento sopra forte, e os problemas vêm, a gente não vai se abater. Nós acabamos de cantar isso. Acabamos de declarar o que essa palavra ministrou ao nosso coração. Que nós aprenderemos a lidar com as crises para cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou. E eu quero concluir essa palavra chamando, te lembrando que Deus ele não desiste de você. Deus ele não desiste de mim. A palavra do Senhor em Jeremias 31 fala que com amor eterno o Senhor nos amou, com bondade Ele nos atrai. Da mesma maneira que Deus amava os ninivitas e era por isso que Ele queria restaurar aquela cidade, Deus também amava Jonas e Ele não desistia dele. Porque Ele sabia que Jonas já tinha desistido. Jonas já tinha desistido. O texto nos dá muita clareza, mostrando que Jonas, o descontentamento de Jonas era tão grande que estava ali refletindo sintomas de uma depressão. Jonas tinha já desistido do seu lugar como profeta e estava desistindo da sua vida por 2 vezes. No capítulo 4, Jonas pede que ele morra. 2 vezes ele pede ao Senhor, que ele declara isso, é melhor morrer do que continuar vivendo assim. Irmãos e irmãs, o Senhor ele não desiste de nós. E concluindo essa minha fala, eu quero declarar também, deixe Deus completar a sua obra. Não atrapalhe o que Deus quer fazer em sua vida. Jonas, ele aqui no capítulo 2, depois que ele é vomitado do ventre do peixe, Jonas ele faz uma oração na sua angústia. Repare que no momento em que ele precisou fazer uma oração lá no navio, ele não orou, porque ele estava em crise com a sua fé. E nesse momento, dentro do ventre do peixe, vendo que ele já não tinha mais solução, ele faz uma oração. E essa oração começa dizendo: na minha angústia, clamei ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, na hora da angústia, sabe? Na hora da angústia é a hora que a nossa oração, ela vem com sinceridade para que a situação ela transforme. Na hora da crise, na hora da angústia, a angústia ela revela que a nossa alma ainda está viva, que a nossa alma ainda está sentindo. Enquanto antes dele entrar no peixe, Jonas ele estava apático, ele não sentia nem paixão, nem nada, ele estava apático. Agora, dentro da barriga do peixe, ele estava sentindo angústia. Era um sinal de vida. Um sinal de vida, um sinal que a sua alma ainda vive. Um sinal que a sua alma ainda tinha uma aspiração, ainda tinha uma necessidade, ainda tinha um desejo. E quando ele declara aquela oração, ele é vomitado. Então, eu errei, eu disse é assim que ele é vomitado, mas não. Depois da oração é que ele é vomitado do peixe.
E então, ele cai em Nínive. E ele cumpre a missão do Senhor. A palavra do Senhor aqui diz que era necessário 3 dias, para que Nínive fosse toda evangelizada. Para que a palavra do Senhor fosse anunciada em toda Nínive. Jonas, como ele ainda estava mal, ele foi lá e fez. Mas ele fez em um dia, fez acelerado, fez correndo. Porque ele não estava bem, ele estava contrariado. Mas mesmo assim ele fez. Contrariado, mas fez. E a palavra do Senhor nos mostra que aquele povo se converteu ao Senhor, se voltou ao Senhor, por causa da pregação de Jonas. O rei e todo o povo se colocou ali num lugar de humildade, de jejum, de oração. Até os animais jejuaram, a partir da fala de Jonas. O rei proíbe até os animais de comer, coloca todo mundo em jejum, todo mundo em arrependimento, em sinal de arrependimento. E no capítulo 3, versículo 10, diz que Deus viu o que eles fizeram, e como eles se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mesmo contrariado, Jonas foi lá e obedeceu. E em suas mãos já não estava mais o sangue de 120 mil pessoas. Para a glória do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, não atrapalhe o que Deus quer fazer. Deus, Ele é soberano e a sua missão é muito maior do que os nossos ressentimentos, do que os nossos pensamentos, do que as nossas vontades. A missão de Deus é muito maior do que as nossas convicções. É muito maior daquilo que você está contente ou descontente. Não é pelos seus sentimentos que o Senhor quer agir. Não é por aquilo que você sente, nem por aquilo que você acha que é bom. O Senhor tem a sua missão e Ele quer cumpri-la. Se coloquem em obediência ao Senhor e não fuja, porque as consequências podem ser muito piores. Deus deu uma chance para Jonas, e Jonas tem uma experiência de ressurreição. Ele poderia padecer dentro do ventre do peixe, mas o Senhor ouviu a sua oração e o salvou. E mesmo depois da sua missão cumprida, o coração de Jonas estava tão ferido, tão deprimido, tão magoado, que ele vai se lamentar com o Senhor triste, porque Deus salvou aquela multidão. Deus salvou aquela cidade por meio da sua vida. E aí no capítulo 4, eu estou concluindo, diz que o Senhor ainda deu um sinal da sua graça, fez com que uma bobodeira, um pé de abóbora, crescesse ali para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas ali lamentando, aquele pé de abóbora morre e ele fica irado. Ele fica irado e ele pede mais uma vez para morrer. E termina o texto de Jonas, o livro de Jonas, termina com uma palavra muito forte do Senhor. Esse texto, ele termina assim. Parece que é um chute mesmo no meio do nosso peito. É a palavra do Senhor para mim, para você, é uma palavra muito forte. Uma palavra de provocação. Termina Deus questionando Jonas e falando assim: você lamenta a morte de um pé de abóbora, que não foi você que plantou, que nasceu ontem e morreu hoje, mas você não consegue ter compaixão de mais de 120 mil pessoas de Nínive? Você não conseguia ter compaixão de mais de 120 mil pessoas de Nínive. Irmãos e irmãs, eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, para a gente orar. Muitas vezes, você e eu, estamos apegados à maneira em que nós queremos que as coisas sejam feitas. Muitas vezes nós estamos apegados às nossas paixões. Fazemos do nosso ministério nosso ídolo, fazemos do nosso cargo o lugar que nós queremos habitar. Muitas vezes nós fazemos das coisas, da maneira em que nós aprendemos as coisas, como se aquilo fosse o maior, o bem mais precioso de toda a nossa vida. Enquanto o Senhor está nos dizendo
que há algo maior para termos apego. Não é o pé de abóbora. Avalie na sua vida. O que tem sido esse pé de abóbora? O que você tem se apegado e tem falado, eu quero que as coisas sejam assim? Enquanto lá fora existe uma multidão de pessoas próximas a você e outras distantes de você, que necessitam receber uma palavra do Senhor, que necessitam ser alvo da nossa compaixão. E às vezes a gente está observando tanto o pé de abóbora e permitindo que essas pessoas lá fora morram. O Senhor está chamando a Igreja Metodista em Ubás e todas as pessoas que nos acompanhem por esta rede. É tempo de dizer sim para o chamado do Senhor. É tempo de dizer sim para a missão do Senhor. Não dá mais para fugir. Se você está com o seu coração angustiado, glorifique a Deus, porque você ainda está vivo. E hoje é a noite da sua virada. Hoje é a noite da mudança. Se você está mal, está em crise, observe o Senhor agora te atraindo com laços de amor eterno e de bondade, dizendo, filho, filha, não desista da sua vida, nem do propósito para o qual eu te criei, porque eu não desisto de você. O Senhor te chama hoje, que haja restauração de ministério em sua vida, ativação ministerial, restauração de sonhos espirituais em nome de Jesus. Que o propósito para o qual o Senhor te criou, desde o ventre da sua mãe, seja hoje revelado sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você receba hoje dessa experiência, tenha hoje uma experiência de ressurreição, de libertação do ventre do peixe. Saia para fora e veja tudo aquilo que o Senhor tem proposto para você. Há uma multidão sedenta, há uma multidão de ninivitas desejosos esperando que nós possamos ir lá e anunciar o Evangelho do Senhor. Há pessoas que nem sabem que precisam, mas estão com o seu coração angustiado, necessitando que a gente leve uma palavra do Senhor. E a gente se apegando com coisas tão pequenas. Eu quero declarar libertação nessa hora de todos esses apegos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que você nessa hora seja restaurado pelo Senhor. Sonhos espirituais, proféticos, ministeriais ativados em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor nessa hora e diga, Senhor, eu não quero ser como Jonas. Senhor, na Tua presença nós declaramos isso. Não queremos, ó Deus, nos apegar às nossas paixões. Não queremos, Senhor, nos apegar à nossa maneira de ser, às nossas convicções. A missão é sua e o Senhor faz como bem quiser. E nós declaramos, não atrapalharemos a sua missão. Não seremos o empecilho da sua missão, mas seremos ponte, seremos instrumentos em suas mãos, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor não desiste de nós. Imprima essa verdade nos corações e nas mentes, Senhor, em nome de Jesus, para que aquele que está angustiado, aquele que está depressivo, aquele que está desanimado, venha ser despertado pela sua presença nessa hora, em nome de Jesus, e possa dizer sim para o Senhor, e jamais fugir de Deus, mas cumprir a missão para a qual o Senhor chamou, em obediência, mas também em alegria. Porque nós sabemos que em Ti o nosso trabalho não é vão. Sabemos que em Ti poderemos cumprir a carreira que nos foi proposta com alegria. Alegria. Porque quando tentamos fugir de uma situação, Senhor, nós nos metemos numa situação muito pior. Livra-nos, ó Deus, desta maldição. Queremos ser, ó Deus, apaixonados e apaixonadas pela missão do Senhor, movidos e movidas por um propósito, atendendo e obedecendo ao Senhor, a sua vocação, o seu chamado para as nossas vidas, e para Ele
nós dizemos sim. Para a missão, nós dizemos sim. Eis-nos aqui, Senhor. Eis o teu povo. Toma em suas mãos a vida de cada irmão e irmã. E revela, Senhor, no decorrer ainda deste tempo de ministrações que nós teremos sobre missão. Revela, Senhor. Revela os seus propósitos. Não queremos caminhar por informações, por crenças, nem por convicções, nem pela nossa emoção, muito menos pela nossa carne. Queremos caminhar por revelação, por aquilo que o Senhor declara a nosso respeito, por aquilo que o Senhor revela aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro, com a autoridade que o Senhor me deu para declarar libertação aos cativos. Em nome de Jesus, eu declaro libertação de todo cativeiro emocional e espiritual nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Compartilhe essa celebração aqui com quem você puder compartilhar. Compartilhe até com os irmãos e as irmãs da nossa comunidade, porque às vezes algumas pessoas não acompanham online e outras faltam o culto presencial também. Compartilhe para toda a sua rede, para que em nome de Jesus nós venhamos fazer parte de uma corrente de despertamento missionário, porque o mundo está padecendo, a criação está gemendo pela manifestação dos filhos e filhas de Deus, e eu quero dizer sim como filha de Deus. Diga você também sim para o Senhor, que eu tenho certeza que a nossa vida, que tem propósitos, terá muito mais sentido, muito mais satisfação e alegria em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe grandemente, tenha uma semana linda. Obrigada por você que esteve aqui conosco durante esse tempo de culto, muito obrigada a você que está nos visitando aqui, sinta-se acolhido. Deus abençoe grandemente e nós nos veremos na próxima semana em nome de Jesus e também na quarta profética. Quero impetrar a bênção sobre a sua vida, receba aí com o seu coração aberto. Que o amor de Deus, nosso Pai, que nos chamou, que a graça do Deus Filho que nos acompanha e a comunhão e a presença do Espírito Santo de Deus seja com cada um, com cada uma e com todo o povo de Deus que se reúne na face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia, Deus te abençoe, um beijo grande e não se esqueça, a nossa vida, ela tem propósitos. Beijo, tchauzinho, gente.